Você está ouvindo o Padrão de Getsemane, dia 1. Posicionamento como filho, como filha. Eu sou o pastor Caio Leonardo e hoje começa a sua virada. Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer algo. Eu sei que você não chegou até aqui por acaso. Ninguém abre esse áudio num dia comum, numa manhã tranquila, sem nada pesando. Quem chega aqui, chegou carregando alguma coisa. Pode ser uma dívida que não fecha. Pode ser um diagnóstico que ainda dói quando você lembra. Pode ser um filho que sumiu de dentro da sua vida. Pode ser um casamento que esfriou tanto que você já nem sabe se ainda dá para aquecer. Ou pode ser algo que você ainda nem consegue colocar em palavras. Essa sensação sombria de que, por mais que você tente, a vida continua emperrada no mesmo lugar. Seja lá o que for que te trouxe até aqui, eu quero que você saiba, você não veio só. O mesmo Espírito que me levou até o chão do Monte das Oliveiras em Jerusalém é o mesmo que te conduziu até esse momento agora. E esse não é um detalhe pequeno, é o começo de tudo. Então, antes de a gente ir em frente, faz uma coisa para mim. Para o que você está fazendo, coloca os 2 pés no chão, respira fundo, deixa o barulho de fora, do lado de fora. Esse momento é só seu e do Pai. Deixa eu te contar porque o dia 1 é diferente de todos os outros dias. Não é porque a declaração de hoje é a mais bonita, não é porque vai resolver o problema mais urgente da sua vida, é porque o dia 1 é o fundamento. E sem o fundamento certo, nada do que vier depois vai ter a mesma força. Pensa comigo, você já tentou orar por prosperidade? Já pediu a Deus que abrisse portas financeiras? Já clamou por cura, por restauração na família? E eu tenho certeza que você orou de verdade, com fé real, com lágrimas reais, com entrega real. E mesmo assim, a sensação que ficou foi a de que o céu estava fechado, de que Deus ouviu, mas não respondeu. Sabe por que isso acontece? Não é porque você não tem fé suficiente, não é porque Deus está distante de você. É porque existe uma posição espiritual que precisa ser estabelecida antes de qualquer outra coisa. Uma posição que quase ninguém te ensinou. E é exatamente isso que você vai fazer hoje. Você não vai pedir nada hoje. Você vai se posicionar. Quando eu estava no Monte das Oliveiras, de joelhos naquele chão sagrado, o Espírito Santo começou a me mostrar algo que eu nunca tinha enxergado antes. Mesmo depois de anos pregando aquela passagem, mesmo depois de ensinar Mateus 26 mais vezes do que eu consigo contar, Jesus foi ao Getsemane. E antes de orar por qualquer coisa específica, antes de qualquer pedido, antes de qualquer declaração sobre o cálice que estava à sua frente, ele se posicionou. Ele foi ao Pai como filho, não como mendigo pedindo favor, não como escravo cumprindo obrigação religiosa, como filho. E foi dessa posição, dessa identidade firme, que tudo mais partiu. Esse é o segredo que mudou tudo na minha congregação. E é o segredo que vai mudar tudo em você. Eu preciso te fazer uma pergunta que pode incomodar, mas precisa ser feita. Como você costuma chegar diante de Deus quando está em aperto? Pensa bem antes de responder. Quando a situação está feia, quando o medo apertar o peito de madrugada, quando você não sabe mais para onde olhar, como você chega? A maioria das pessoas, sem perceber, chega como órfão. Sabe o que é chegar como órfão diante de Deus? É chegar sem ter certeza se vai ser recebido. É chegar pedindo permissão para falar. É chegar achando que precisa provar que merece uma resposta. É chegar com aquela voz dentro da cabeça dizendo: quem sou eu para esperar um milagre? Deus tem coisas mais importantes para resolver. Talvez eu não tenha fé suficiente. Talvez eu tenha errado demais. Essa voz, essa posição, essa maneira de chegar diante do Pai é a posição de órfão. E quando você chega como órfão, você ora como órfão. Implora, suplica, repete, grita, chora, não de fé, de desespero. E sabe qual é a diferença entre orar de fé e orar de desespero? É a diferença entre filho e órfão. Filho declara, órfão implora, filho acessa a herança, órfão pede esmola, filho entra pela porta, órfão fica do lado de fora, batendo. E aqui está a coisa mais importante que eu vou te dizer hoje. Romanos 8:15 diz com todas as letras: vocês não receberam um espírito de escravidão, que leva novamente ao medo. Eu preciso que você pare nessa parte, que leva novamente ao medo.
Esse espírito de escravidão é o espírito que faz você chegar diante do Pai com medo de não ser ouvido, com medo de não ser digno, com medo de pedir demais, com medo de acreditar e ser decepcionado. Mas o versículo não para aí. Ele continua: mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Abba. Essa palavra no original aramaico é a palavra mais íntima que existe para chamar o Pai. Não é Senhor do universo, não é Deus Todo-Poderoso no alto dos céus. É Abba, é Pai. É aquele que você corre para abraçar quando chega em casa. É aquele que você chama no meio da noite quando está com medo. É aquele cuja voz te acalma só de ouvir. Esse é o Deus que está te ouvindo agora. Não um Deus distante esperando você cometer um erro. Um Pai que está com os olhos voltados para você, esperando que você saiba quem você é. E aqui está o ponto central do dia 1. Você não pode declarar com autoridade sobre nenhuma área da sua vida se você ainda não sabe de onde está falando. Porque não é a força das suas palavras que move o mundo espiritual. É a posição de onde você fala. Filho que sabe que é filho, fala diferente. Filha que sabe que é filha, não implora, declara. E quando você fala a partir desse lugar, o mundo espiritual responde de um jeito diferente. Não porque você é mais especial que os outros, porque você está acessando o que Jesus conquistou por você. Hebreus 10:19 diz: temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não pela sua perfeição, não pelo seu currículo espiritual, não pelos anos de fidelidade na igreja, pelo sangue dele. Essa porta já está aberta. Ela foi aberta há 2000 anos. O que você vai fazer hoje é entrar por ela, com ousadia, com firmeza, com a consciência de filho. Antes de a gente ir para a declaração, eu preciso que você faça algumas coisas simples, mas importantes. Primeira coisa, encontre um lugar onde você possa falar em voz alta, sem constrangimento, sem vergonha de ser ouvido. Eu sei que para alguns de vocês isso não é fácil. Talvez você esteja numa casa cheia, talvez tenha pessoas por perto. Se for assim, vá para o banheiro, vá para o carro, vá para uma área da casa onde você tenha um momento. Porque decreto não é pensamento, decreto é proclamação. A sua voz é o instrumento pelo qual a declaração sai do mundo espiritual e entra no mundo físico. A sua voz importa. Segunda coisa, fique de pé, se possível. Não por ritual, mas porque a postura do corpo também comunica algo ao mundo espiritual. Quando você está de pé, você está em posição de autoridade, em posição de filho que entra, não de servo que se curva. Se você não consegue ficar de pé por algum motivo, tudo bem. O que importa é a posição interna, a consciência de quem você é. Terceira coisa, quando eu começar a ler a declaração, repete comigo, em voz alta, não no silêncio do pensamento, em voz alta, frase por frase, devagar, sem pressa. Esse não é um exercício de velocidade, é um encontro. E a última coisa antes de começarmos. Se tiver alguma coisa pesada no seu coração nesse momento, algum peso que você carregou até aqui, você pode entregar agora. Não precisa de palavras elaboradas. Só entrega, como quem chega em casa depois de um dia longo e coloca a bolsa no chão. Deixa o peso pousar. O Pai já sabe. Ele está esperando. Agora vou te pedir algo. Feche os olhos por um momento. Pensa num lugar onde você se sente seguro. Pode ser um lugar real, pode ser um lugar que você imagina, pode ser só uma sensação de quietude. E agora, imagina o Pai, não com imagem religiosa, não com estátua ou pintura, só a presença de alguém que te conhece desde antes do seu nome existir, que sabe cada dor que você carrega, que sabe cada noite que você chorou sozinho, que sabe cada vez que você tentou de verdade e pareceu que não adiantava, e que está te olhando agora, não com julgamento, com expectativa, com o olhar de pai que está esperando o filho entrar pela porta. Quando você estiver pronto, abre os olhos, fica de pé e vamos declarar juntos. Vou ler frase por frase. Você repete em voz alta depois de mim, devagar, com intenção, com a firmeza tranquila de filho. Começa. Pai,
Eu me posiciono diante de ti como filho, como filha, não como órfão pedindo favor, não como estranho pedindo permissão, como filho, como filha, acessando o que já é meu por direito, conquistado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não preciso conquistar o que já foi dado. Eu não preciso merecer o que já foi liberado. A herança do Pai pertence aos filhos, e eu sou filho, eu sou filha. O céu não está fechado para mim. O Pai não está distante de mim. A porta foi aberta por Jesus, e eu entro por ela hoje. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém. Você declarou. Pode sentar, pode respirar. O que aconteceu agora não foi uma oração comum. Não foi uma repetição de palavras bonitas. Foi um posicionamento. Você acabou de dizer ao mundo espiritual quem você é. E ao fazer isso, você mudou o lugar de onde vai falar daqui para frente. Filho fala diferente. Filha fala diferente. E a partir de agora, cada declaração que você fizer sobre sua vida financeira, sobre sua saúde, sobre sua família, vai partir desse fundamento que você acabou de estabelecer. Eu sei que talvez você não tenha sentido nada de extraordinário. Talvez não tenha tremido. Não tenha vindo um calafrio. E tudo bem. Fé não depende de sensação. Fé declara antes de sentir. Sente depois. O que foi declarado hoje permanece. Decreto não expira quando o áudio termina. Ele foi plantado. E planta não cresce na hora que você olha para ela. Cresce no processo. Durante o dia de hoje, quando os pensamentos de dúvida chegarem, e eles vão chegar, quando você olhar para a situação e sentir que nada mudou, lembra o que você acabou de declarar. Não como fórmula mágica, como verdade. Eu não sou órfão, eu sou filho, eu sou filha. O Pai me ouviu, está em movimento, isso não é negação da realidade. É declaração de fé sobre ela. Amanhã você vai encontrar o dia 2. E no dia 2 você vai declarar sobre a sua vida financeira. Mas essa declaração só vai ter peso total, porque hoje você se posicionou. Porque hoje você sabe de onde vai falar. Como filho, como filha. Antes de terminar, deixa eu te abençoar. Que o mesmo Deus que ouviu Jesus naquela noite no Monte das Oliveiras, te ouça agora. Que a identidade que você declarou hoje seja mais forte dentro de você do que qualquer dor que você está carregando. Que o Pai que te chamou de filho, te chamou de filha, te confirme isso no silêncio do seu coração ainda hoje. Que o dia 1 do padrão de Getsêmani seja o primeiro dia da maior virada da sua vida. Amém.